Paz e graça, amados, Pai do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui conectados para levarmos até a você uma mensagem da parte de Deus. Bíblia aberta no livro do profeta Isaías, capítulo 53. A partir do versículo 1, leremos a palavra do Senhor que diz o seguinte: quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era um ramo pequeno brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós, ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou nosso sofrimento e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro, vai para o matador. Como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã, ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes por causa dos pecados do meu povo. Ele foi castigado, morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento, mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Palavra esta que nós acabamos de ler, escrita pelo profeta Isaías. Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque ele teve o privilégio, ele teve a bênção, a dádiva da parte de Deus de receber revelações do alto e falar do maior homem da história que viria nesta terra e daria a sua vida, a sua preciosa vida em favor do mundo, em favor de todo o povo, tribo, raça, língua e nação. Ou seja, havia um povo do norte, do sul, do leste, do oeste, povo de longe, povo de perto, que precisavam ser alcançados pelo evangelho da graça de Deus. Para que este povo fosse alcançado, para que eles fossem reconciliados em um só homem, exigia a morte de um homem perfeito, que não tinha pecado, que poderia se fazer pecado, assim como o primeiro Adão pecou e todos morreram. O segundo Adão, segundo a Bíblia fala lá em 1 de Coríntios, capítulo 16, e capítulo 15 também, de que o segundo Adão veio e num só ato de justiça ele purificou a todos. E Romanos vai falar de nós, vai falar para nós de que nós fomos justificados gratuitamente pela fé e nós temos paz com Deus. Justificados, pois, gratuitamente pela fé, nós temos paz com Deus. Isaías, ele recebe a revelação da parte de Deus de falar a respeito da vinda de Messias, a respeito da vinda de Jesus. O capítulo 53 de Isaías é conhecido como
o capítulo messiânico, ou seja, ele vai falar a respeito daquilo que Jesus passaria quando viesse aqui nesta terra. Este homem que viveu 700 anos antes da vinda de Jesus, profeticamente ele começa a falar daquilo que Jesus deveria passar. Em outras versões diz que quem creu, Senhor, na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, a quem foi revelado o poder do Senhor, quem compreendeu essas verdades, porque ele deu a sua vida, ele morreu na cruz, ele daria a sua vida, ele se doaria em favor do seu povo. Então Isaías, ele começa a falar daquilo que Jesus passaria. Ele diz que ele era um homem do qual nós não queríamos ver. Ele era um homem do qual as pessoas não achavam algo agradável nele, do qual nós olhávamos e nada nos agradava. Mas ele sabia por experiência própria o que era sofrimento. Porque como ele poderia nos salvar se ele não conhecesse a nossa própria natureza, a nossa fraqueza, os nossos pecados? Então ele, sabendo por experiência própria o que era sofrimento, ele veio, né? Ele veio neste mundo para se doar, para dar a própria vida, para resgatar o mundo, para resgatar as nações. E a palavra diz em João capítulo 3, versículo 16, esse é o verso mais conhecido do Evangelho em todo o Novo Testamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Tanto pessoas desviados, não desviados, crentes, não crentes, eles conhecem a respeito desta palavra. Eles conhecem a respeito deste Evangelho da graça, né? Eles conhecem a respeito dessa escritura sagrada que é muito conhecida por todos, porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Sim, ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Ele sabia que o homem precisava de salvação. Ele sabia de que a humanidade precisava de ser salva. E a luz que ilumina todas as trevas, ela começa a caminhar na terra, na Galileia dos gentios. Em Mateus capítulo 4, a palavra diz que ele começou a caminhar na terra e o povo que estava na sombra da morte resplandeceu sobre eles a luz. A luz. E Isaías vai falar para nós de que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados por intermédio do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Eu vim para que vocês tenham a vida e a vida com abundância. E Jesus Cristo, quando veio na terra, ele veio para que o bêbado, o mentiroso, o assassino fosse salvo. Ele veio para que o povo que estava em trevas pudesse conhecer a luz, o Evangelho, a vida, a salvação. E ele, quando chegou na terra, a palavra que ele pregava é que arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim para que vocês tenham a vida. Eu vim chamar vocês para o arrependimento. O metanoia deve acontecer ao crermos no Evangelho, uma transformação, arrependimento, mudança de direção. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo que Isaías 53 vai falar para nós é um Evangelho de boas notícias. Quais são boas notícias? De que você que está em trevas não precisa mais viver em trevas. Você agora precisa o quê? Abandonar o pecado e se entregar para a luz, viver na luz. Esse homem, ele dividiu a sua sociedade.
Houve um divisor de águas quando Jesus viveu. Uns diziam que era lunático, uns diziam que ele era rebelde, mas uns diziam, esse é o profeta de Deus. E se você perguntasse para Pedro, ele te diria que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Cristo de Deus que haveria de vir para libertar a terra. E Jesus olha para Simão e lhe diz, homem, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus te fez conhecer esta verdade. E Ele absolveu-nos através da sua morte na cruz. E Jesus, quando vem nessa terra, Ele traz o Evangelho que cura, Ele traz o Evangelho que transforma, Ele traz o Evangelho que perdoa, Ele traz o Evangelho que ilumina, Ele traz o Evangelho que traz salvação, Ele traz o Evangelho que ressuscita mortos. E se você quer ver poderosamente o que Jesus fez quando veio na terra, comece a ler os Evangelhos e você verá. E você verá como Jesus, ao andar na terra, libertou cativos, libertou os endemoniados, perdoou pecados e trouxe salvação. Esse é o Evangelho da graça trazido por Jesus. Eu vim para que vocês possam ter vida. Necessário vos é nascer de novo. E você vê em Mateus como Jesus começou a andar na terra e a pregar o Evangelho e a chamar os discípulos, os pescadores, aqueles que a sociedade rejeitava. E Jesus mostrando de que Deus não desiste de ninguém. Sábios, os estudados na matéria, os que estudaram, os que não têm conhecimento, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Você é o bem mais precioso que Deus criou nesta terra. Quando a Bíblia fala de que Deus amou o mundo, não é o mundo criação, não são os animais, não são as árvores, não é o cosmos, não é o que existe, não são as coisas, não. O mundo que Deus amou sou eu e você, feitos à imagem e semelhança de Deus. Você vê, Deus, Ele associa, quando nos fez a sua imagem, a sua semelhança, Deus não deu a imagem dele aos animais, às plantas. Deus não deu a imagem dele aos céus. Não deu a imagem aos céus. Deus associou a imagem dele àquilo que é mais importante. Quem? Você. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 de que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Oh, aleluia. Aleluia. Quando a sociedade, o povo, pegam as suas imagens e imprimem no dinheiro, eles estão a dizer que o dinheiro é muito importante. O César, por exemplo, ele pegou o rosto dele e colocou na moeda. E Jesus disse, de quem é esse rosto? De quem é esse rosto que está nessa moeda? É de César. Ele disse que dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, nós podemos entender de que os homens, as pessoas, associam a sua imagem àquilo que é mais importante para eles. Por que César colocou o rosto no dinheiro? Porque o dinheiro era o mais importante. E por que Deus deu a semelhança dele a mim e a você? Porque Deus estava a dizer que você é a obra-prima mais importante que Deus já criou. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. O evangelho que Jesus trouxe não é o evangelho da condenação. Ele não trouxe o evangelho da condenação, mesmo sabendo que nós merecíamos ser condenados. Não. Ele foi moído e esmagado por causa de nossos pecados. Ele foi flagelado porque o plano perfeito de Deus exigia que um justo pudesse morrer. E em Salmos declara as Escrituras de que a redenção da alma é caríssima e ninguém pode pagar. Mas o Filho de Deus,
e sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas entre eles se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. E Jesus Cristo veio e morreu, pagou o preço da redenção. A Bíblia em Colossenses diz que ele pegou a cédula que era contra nós e a cravou na cruz. A cédula dos pecados que era contra nós, cravou na cruz. Por isso você vê que a expressão mais poderosa do Evangelho de Deus que nós encontramos era o amor profundo que Jesus tinha pelas pessoas, o amor revelado para as pessoas. Você vê, por exemplo, em João capítulo 8, quando encontram aquela mulher apanhada em adultério, quando trazem para Jesus, a lei diz que nós temos que apedrejar para matar, mas o Evangelho que Jesus trouxe não é o Evangelho da condenação, é o Evangelho da absolvição, é o Evangelho que trouxe a salvação, o perdão, a esperança. E Jesus, ele se abaixando por terra, e ele escrevia. E quando começou a escrever, o povo começou a importunar Jesus. A lei diz que temos que matar. Jesus estava a dizer: como é que vocês, aquele que nunca teve, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra? Jesus nunca constrangeu ninguém com sua santidade. O único que poderia condenar naquele instante era ele. Mas ele diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E ele absolve aquela mulher. E ele livra aquela mulher. E quando ele se levanta, pergunta: onde estão os teus acusadores? Ele diz: eles foram-se. E ele disse: nem mesmo eu te condeno, vai e não peques mais. É esse Evangelho que trouxe controvérsia na sociedade judaica. Como pode dizer-se santo, profeta, mas andando com pecadores? Sim, a nossa santidade não deveria afastar os nossos irmãos. Não, eu sou santo e não ande comigo, você é pecador, ande para lá. Jesus nunca constrangeu ninguém com a sua santidade. Jesus constrangia as pessoas através do seu amor. É por isso que os prostitutos, as prostitutas tinham acesso a Jesus. Os que eram adúlteros tinham acesso a Jesus. Os pecadores, os cobradores de imposto tinham acesso a Jesus. Por quê? Por causa do amor. Porque a santidade vai atrair a você, para você revelar o amor de Deus para as pessoas. Em Lucas capítulo 7, versículo 39 a 49, nós encontramos ali uma narração que fala de uma mulher prostituta. E ela vem na casa daquele fariseu onde Jesus estava. E encontra Jesus. E ele pega o perfume mais raro, mais raro, e despeja aos pés de Jesus. E ele começa a ungir Jesus. E ela começa aquela prostituta, a santidade profunda de Jesus, o amor que Jesus tinha pelas pessoas, pelo mundo, pelos pecadores, atraiu aquela mulher, aquela prostituta a Jesus. E quando aquela mulher chega, Jesus começa a quebrantar-se. Ela começa a chorar amargamente, profundamente. E aquele fariseu disse: esse, se fosse profeta, saberia que essa aqui é uma pecadora. Sim, são os pecadores que devem tocar a Jesus. São os indignos que devem tocar a Jesus. Por quê? Porque a palavra graça não significa que você é digno, que você merece. A palavra graça significa exatamente um favor que você não merece, algo que você não merece, mas mesmo assim Deus pega esse presente precioso e dá a você, para você ser salvo. Essa mulher me ungiu e você não fez isso. Você não me cumprimentou com um beijo, como é da tradição, não me deu água para lavar os pés. E você ainda diz: se fosse profeta, saberia que é uma pecadora. Tudo bem, você que é santo. Eu não vim salvar os santos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento.
E Jesus conclama-nos hoje a dizer: sim, você que disse que pecou, que não há solução na tua vida, eu quero te dizer que o sangue de Jesus pode limpar você, purificar você hoje. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio, vos darei descanso. É um chamado de Deus. Deus olha para a África, olha para a Europa, olha para a América. Deus olha para todos os continentes da terra e diz: vinde a mim, todos vocês que estáis cansados. Há descanso em minha presença. Há salvação em minha presença. Há restauração em minha presença. Há cura em minha presença. Sim, você que antes dizia não há solução na minha vida, eu quero te apresentar a um Jesus hoje, que fala através da minha voz, que está disposto a libertar você. E o que tu precisas fazer? Dizer: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Assim como Zaqueu, que subiu na árvore para ver Jesus. Não precisa subir na árvore, Jesus conhece, Jesus já está vendo você. Que você precisa de salvação, que você precisa do encontro com Ele. Ele está a dizer: filho, eu estou aqui, você precisa me chamar apenas e eu virei até onde você está. É um chamado de Deus para a salvação. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de boas notícias. Foi esse Evangelho que libertou milhares e milhares de pecadores, milhares e milhares de vidas transformadas. É o Evangelho da cruz de Jesus. É este Evangelho que, quando as pessoas diziam que ele é pecador, ele é um rebelde, e quando ele é pregado naquela cruz, houve escuridão, houve trevas, e um centurião romano que ninguém lhe pregou nenhuma palavra, vendo tudo o que havia acontecido, ele disse: verdadeiramente este era filho de Deus. Deus vai transformar as pessoas num toque, não precisa de muitas palavras, um toque. Deus transforma quem Ele quiser, quando Ele quiser e a hora que Ele bem quiser. Ele quer transformar você, Ele quer regenerar você, Ele quer perdoar você, Ele quer encher você do Espírito e da vida, a convicção que você vai receber por intermédio da fé a vida de Deus, a vida Zoé. E Satanás veio para que possa matar, roubar e destruir, e Jesus Cristo veio para dar vida, e a vida com abundância. Vida mais que suficiente está apenas em Jesus Cristo. É isso que significa a expressão vida abundante. É uma vida mais que suficiente. Oh, aleluias, aleluias. Não te demores mais, meu irmão. É Deus dizendo que eu morri por você naquela cruz. Não precisa mais padecer, não precisa mais sofrer. Eu já carreguei a cruz, o maior peso já levei por você. Vamos trocar de fardo, vinde a mim. Eu te dou o meu fardo, que é leve, que pode salvar você. E você me dá do teu fardo, que é pesado, filho. Eu te chamo hoje, venha para a luz, abandone as trevas. Você experimentará o refrigério, a salvação, o gozo que é em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, segundo o que diz 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Receba hoje a vida de Deus. Convide hoje Jesus a entrar na tua vida. E se você creu nessa palavra e você acredita que Jesus é o Filho de Deus, profetizado pelos profetas no Antigo Testamento, esse Isaías 53 é um dos textos mais discutidos do Antigo Testamento, que fala a respeito de Jesus. E lá nos fala a respeito do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo absolve pecadores. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho da condenação, mas é o Evangelho da absolvição, da regeneração, da justificação. É o Evangelho do perdão. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de perdão. E Ele está a dizer que eu morri por você na cruz. Não precisa mais sofrer.
E se você quer receber Jesus hoje, para que Ele seja Senhor e Salvador da tua vida, você precisa apenas chamar por Ele. Você diga: Jesus, eu te aceito, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Eu ouvi a tua palavra neste instante e eu sei que o Senhor deu a sua preciosa vida por mim, para que o Senhor pudesse me perdoar e restaurar e libertar e me salvar e me fazer nova criatura. Perdoa os meus pecados, seja meu Senhor e Salvador. Muda a minha vida, me transforma, me perdoa, me regenera, Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio na tua morte e ressurreição através da cruz. Eu creio que o Senhor morreu para me salvar. E hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E se você fez essa oração, meu irmão, acredite firmemente que o Senhor Jesus foi até você. E viva como salvo. Se você precisa de ajuda, escreva-me no privado. Vamos conversar, vamos falar a respeito da palavra de Deus. Mas este evangelho é o evangelho que verdadeiramente me transformou e transformou milhares e milhares. Fica na paz. Deus te abençoe. Shalom Adonai.